Sabe onde tem os melhores games, acessórios e serviços para o Nintendo Switch? Na Big Boy Games você encontra os jogos em mídia física, na 03 Games você compra os gift cards, na Cogumelo Shop você encontra o Switch e acessórios, e a Mac Services é assistência técnica de confiança. Todos os serviços atendem o Brasil todo, links e descontos na descrição. Olá meus amigos... Caraca! Calma aí que voa o chapéu. Olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão e talvez esse aqui seja um dos vídeos mais pedidos por vocês, né? A gente quer discutir aqui hoje o que vai acontecer com o nosso amigo Nintendo Switch normal quando esse tal de Nintendo Switch Pro vier ao mercado e for lançado pela Nintendo, e se ele for lançado. Eu acredito que nesse momento muitos de vocês estejam um pouco nervosos. Putz, será que eu devo esperar pro Nintendo Switch Pro se ele for lançar? Será que vai ser uma nova geração da Nintendo para competir contra o Xbox One X e o PlayStation 5? Será que o Nintendo Switch normal vai cair de preço quando esse videogame lançar? Quando que esse videogame vem? Ele vai ter jogos exclusivos que não vão sair pro Nintendo Switch normal? O que vai acontecer com o Nintendo Switch Lite quando isso vier? Qual vai ser o preço disso? E por fim, será que vale a pena esperar? Ou será que é melhor comprar logo o Nintendo Switch que a gente tem hoje em dia no mercado? Então vamos explicar direitinho tudo isso aqui e discutir essas questões com vocês. Eu agradeço demais se vocês puderem deixar um like aqui no vídeo, se inscrever aqui no canal para dar aquela força para nossa produção. À medida que vocês se inscrevem, vocês mandam uma mensagem enorme pro YouTube falando: olha, esse canal aqui é bom, esse vídeo aqui é bom. E o YouTube divulga para mais pessoas, então conto com a ajuda de vocês, beleza? E assinem, claro, o sininho de notificações para vocês sempre ficarem por dentro de tudo que vocês precisam saber sobre a Nintendo aqui no Brasil. Então, amigos, a primeira coisa que a gente precisa discutir aqui é o que seria esse tal Nintendo Switch Pro ou Super Nintendo Switch, como algumas pessoas vêm chamando, e eu particularmente prefiro muito mais essa nomenclatura. É bom deixar claro que tudo é base de rumores, tá? Existem a Bloomberg, Wall Street Journal, jornais lá de Taiwan, e já há muito tempo muita gente falando que um videogame desse vai acontecer, que a Nintendo vai lançar um Nintendo Switch mais poderoso. Mas uma coisa é importante deixar claro: nenhum desses leakers, desses rumores que saem, dizem que esse Nintendo Switch Pro seria uma nova geração para Nintendo. Todos eles incluem que seria da mesma família do Nintendo Switch. Ou seja, mesmo lançando esse novo console, a Nintendo não iria abandonar o Nintendo Switch que hoje está no mercado. Ou seja, não é uma nova geração como vocês estão vendo aqui, ó, Nintendinho pro Super Nintendo, pro Nintendo 64 e pro GameCube. Seria um update, como se fosse o PlayStation 4 e o PlayStation 4 Pro, o Xbox e o Xbox One X. Uma versão mais potente do Nintendo Switch. O que muitos desses rumores concordam é que ele viria com uma tela, né, de maior qualidade, não necessariamente uma tela com maior definição, mas com cores mais vivas, uma tela um pouco mais resistente também, um painel no geral de mais qualidade. Alguns dos rumores dizem que a build do próprio videogame seria mais premium, né? Seria uma coisa um pouco mais cara, para você segurar na sua mão e perceber que ele é um artigo um pouco mais de luxo. Eu sei que o Nintendo Switch já tem, né, bastante desse fio assim de qualidade, mas esse tal desse possível Nintendo Switch Pro seria assim. Alguns rumores dizem que a tela seria do mesmo tamanho, outros rumores dizem que a tela dele seria um pouco maior, como se fosse um Nintendo Switch Max, né? Assim como a Nintendo fez com o 3DS e o 3DS XL. Eu particularmente não acredito nisso, tá? Eu acredito que seria do mesmo tamanho. Se for um pouco maior, vai ser tipo só um pouquinho maior mesmo, porque o Nintendo Switch ele tem essa borda aqui. Seria uma tela que não precisaria dessa borda no caso. E definitivamente uma coisa que os rumores todos concordam é que esse tal desse Nintendo Switch Pro seria mais forte do que o Nintendo Switch. Alguns rumores dizem que ele chegaria a poder rodar jogos a 4K. Outros rumores dizem que ele seria um videogame mais potente que rodaria melhor os jogos já existentes. Eu quero deixar claro que eu não acredito nesse papo do 4K. Eu acho que não combina com a Nintendo. Eu acredito que sim, esse novo videogame provavelmente vai existir de fato, porque a Nintendo ela costuma fazer isso, já a gente fala sobre isso, mas eu não acho que ele vai fazer um upgrade tão gigantesco assim, até porque para rodar em 4K os jogos mais antigos, muitas empresas teriam que fazer um update, e só de melhorar o chip do Nintendo Switch, vários dos jogos já existentes, sem precisar de updates, rodariam melhor, com mais resolução. Nas áreas onde tem a queda da taxa de frames, não aconteceria mais essa queda. E o rumor mais recente diz que esse tal desse Nintendo Switch Pro viria com uma série de jogos da própria Nintendo que aproveitariam do poder extra dele, assim como jogos de parceiras da Nintendo, que não apenas atualizariam seus jogos, mas também lançariam jogos com maior potência. Agora, antes da gente falar um pouco sobre o preço dele, eu quero dizer para vocês que faz sentido sim essa da exclusividade começar a acontecer até certo ponto. E assim a gente começa a responder a pergunta: o que vai acontecer com o Nintendo Switch atual? A Nintendo ela tem uma tradição, né? Por exemplo, lançou o
Game Boy Advance. E aí eles lançaram depois o Game Boy Advance SP, que dessa vez tinha backlight, ele tinha um formato um pouquinho melhor, mais portátil, cabia melhor no bolso, e ficou parecendo meio obsoleto esse Game Boy Advance aqui, mas eles não abandonaram, os jogos continuavam funcionando normalmente. Depois de ter lançado também o DS original, a Nintendo ela lançou o DSi, e também o Nintendo DS Lite, né, todos eles com melhorias. O DSi, inclusive, ele tinha a tela de toque aqui em cima, o DS Lite, ele tinha uma tela muito melhor, ele era um videogame bem mais bonito também do que esse quadradão, e as pessoas eventualmente foram parando de comprar esse videogame aqui. No caso do DSi, que veio depois, já no finalzinho da vida do DS, ele de fato tinha alguns jogos exclusivos, mas as pessoas nem ligaram muito para isso porque eram poucos. E a mesmíssima coisa aconteceu na vida do 3DS em si. O 3DS ele foi lançado naquela versão basicona dele, né? Depois ele teve o 3DS XL, o 3DS teve um monte de versão, depois teve o 2DS que era mais barato, e aí a Nintendo lançou o New 3DS. Já o New 3DS é mais interessante porque ele tinha um analógico a mais, ele tinha mais potência, o que permitia como alguns jogos da Nintendo, por exemplo, o próprio Pokémon rodasse muito melhor, e ele tinha alguns jogos exclusivos, inclusive da própria Nintendo, como o Xenoblade Chronicles, que foi lançado exclusivamente para New 3DS, porque ele precisava do chip mais poderoso que não rodava no DS normal. Como vocês estão vendo, eu estou falando apenas de portáteis. Isso poucas vezes aconteceu também na história dos consoles de mesa da Nintendo. O próprio Nintendo 64, como vocês estão vendo aqui, ó, ele teve em dado momento um upgrade adicionando aqui o Expansion Pack, né, que deu um pouco mais de potência, e certos jogos do Nintendo 64, como o Zelda Majora's Mask, o Donkey Kong 64, necessitavam desse pacote de expansão para conseguir rodar esses jogos. Acontece que não deixou o Nintendo 64 base obsoleto, porque esses jogos que precisavam dessa expansão, eles já vinham com a expansão incluída neles, ou seja, mesmo sem você ter que comprar um acessório extra ou comprar um novo console, os jogos você conseguiria jogar, porque vinha tudo no mesmo pacote. A gente já tá no 4º ano de vida do Nintendo Switch, e eu não acredito que esse tal desse Nintendo Switch Pro deixaria o nosso querido amigo Nintendo Switch obsoleto, não. Talvez alguns jogos exclusivos venham, porque isso é de praxe, mas como vocês viram na história dos videogames da Nintendo, tanto os de mesa quanto os portáteis, esses jogos exclusivos não fizeram diferença na vida de quem já havia comprado a versão base desses consoles, porque a 99,9% de todos os jogos mais importantes e todos os jogos mais interessantes de fato, os maiores blockbusters, eles saíam para as versões bases do console. Então mesmo se tiver jogo que seja exclusivo, não vai fazer tanta falta assim. Uma coisa que eu acho que eles vão vender com bastante ênfase é o fato do videogame talvez rodar melhor mesmo esses jogos. Como eu falei já em outros vídeos, o Fire Emblem Warriors da Nintendo ou alguns outros jogos, eles têm a opção de rodar em modo de gráfico ou em modo de desempenho. Eu acredito que vários desses jogos vão vir com um modo que seria ambos. E esse modo de ambos, tanto gráficos quanto desempenho, né, rodando a 1080p e 60 frames por segundo, seria disponível somente no videogame mais potente que aguentaria rodar isso, e no caso seria o Nintendo Switch Pro ou o Super Nintendo Switch. Então, olha, não ficaria mais obsoleto, mas e o preço? Quando esse Switch Pro lançar, esse videogame aqui por acaso ficaria mais barato? A minha opinião em relação a isso é que não. A Nintendo, ela costuma tentar atender vários segmentos de mercado de acordo com o preço. Então, o 3DS, por exemplo, ele tinha uma versão mais cara, ele tinha a versão normal, ele tinha uma versão bem mais barata, que era o 2DS, aí ele tinha uma versão intermediária, que era o 2DS XL, aí ele tinha o 3DS XL, e aí por fim ele tinha o New 3DS. Então, eram vários segmentos de mercado com diferentes preços para eles atenderem a maior quantidade diferente de pessoas e todas elas poderem jogar os mesmos jogos, porque é importante a soma da venda de todos esses consoles ser muito grande para ser interessante para as publicadoras que lançam jogos para o videogame. A gente tem um público potencial muito alto, desde pessoas que pagaram menos até pessoas que preferiam pagar por uma experiência um pouco mais premium. O que eu quero dizer com isso? A gente tem hoje no mercado por $199 o Nintendo Switch Lite. Aí a gente tem no mercado hoje por $100 mais caro, né? $300 o Nintendo Switch normal. Eu acredito que essa possível nova versão do Nintendo Switch vai vir nessa mesma faixa, $100 mais caro, custando $400. Aí você vai me perguntar, Coelho, mas será que ele não vai começar a entrar na faixa dos videogames da nova geração? Porque a gente não sabe ainda quanto eles vão custar. Talvez os videogames da nova geração custem $400, $450. É normal uma nova geração da Sony e da Microsoft custar até $500, $600, dependendo do bundle que eles vendam. E eu acredito que a Nintendo não esteja preocupada com isso. Primeiro, porque o Nintendo Switch ele oferece uma proposta única, que é essa questão do híbrido, e ele entrega isso muito bem. Você poder jogar os maiores jogos, cara, da indústria
no portátil é uma experiência que hoje em dia só a Nintendo pode oferecer, de forma nativa pelo menos, sem ter que utilizar remote play, esse tipo de coisa. Então essa é uma proposta única da Nintendo, e o preço que o Nintendo Switch tem hoje já bate de frente, às vezes fica até um pouco mais caro do que os consoles da atual geração, que é o PlayStation 4 e o Xbox One. Então a Nintendo definitivamente não tá preocupada com isso. Se esse videogame vier mais caro, pode apostar que ele vai vir com mais memória também, tipo, em vez de só ter 32 GB, talvez ele venha com 512, com 128 GB para você conseguir colocar vários jogos. Então não, se por acaso esse videogame vier, não acredito que vá cair de preço o Nintendo Switch base. Não cria essa expectativa, porque eu não vejo isso sendo um videogame que vá substituir o Nintendo Switch. Talvez numa quarta versão, ou seja, tivemos o Nintendo Switch normal, o Nintendo Switch Lite, talvez o Nintendo Switch Pro, e aí se a Nintendo resolver daqui a uns anos lançar uma quarta versão do Nintendo Switch, aí sim talvez essa substitua a versão original. Mas essa próxima eu acho dificílimo de acontecer, então não deve cair preço. A Nintendo vai querer se manter nesses mercados. Se cair de preço vai ser pouca coisa e vai ser uma diferença muito maior pro público dos países de primeiro mundo, como os Estados Unidos, o Japão, ou então os países ali da Europa, do que aqui para nós brasileiros que importamos isso, tá bom? Essa é a minha opinião. Ou seja, o que vai acontecer com o Nintendo Switch Lite? Nada. O máximo que vai acontecer com o Nintendo Switch Lite é ele talvez cair de preço um pouquinho, mas eu não acho que isso vai acontecer. O Nintendo Switch Lite tá vendendo demais. O Nintendo Switch, a família dele, tá vendendo muito pra Nintendo querer diminuir o preço deles por enquanto. Se você for pensar no ciclo de vida dos consoles da Nintendo, você vai entender como tudo isso que eu tô dizendo faz sentido. Os consoles de mesa da Nintendo, eles costumam ter ali, ó, de 4, 5 anos de vida. Às vezes passando um pouquinho mais. Já os portáteis da Nintendo, eles têm um ciclo maior. O 3DS, por exemplo, ele foi lançado em 2011 e até ano passado ele ainda estava recebendo jogos. Esse ano ele recebe o último jogo. Então o ciclo de vida dele foi bastante grande. Passou dos 7 anos. E a Nintendo prometeu que o Nintendo Switch vai ter um ciclo de vida muito grande. Ou seja, eles estão considerando que o Nintendo Switch, em seu 4º ano de vida, está se aproximando à metade da sua vida. A Nintendo, no mínimo, espera que o Nintendo Switch vai ter 7 anos de vida. E para cada um desses anos de vida, com certeza eles têm planejado novos hardwares para continuar deixando a família Switch interessante para o público e novas estratégias. Ou seja, daqui a uns anos, quando as vendas dos primeiros consoles começarem a cair, aí a Nintendo vai começar a baixar o preço deles para eles começarem a vender mais. E aí eles podem pegar um nicho de mercado que ainda não tinha comprado o Nintendo Switch e vai querer pagar um pouco mais barato ali no Nintendo Switch Lite, ou seja, para ser um segundo na sua casa. Então ainda tem muito pano para manga para a Nintendo estar substituindo o Nintendo Switch Lite ou Nintendo Switch base, ou sequer diminuindo o preço deles aqui, dado que estamos apenas na metade da vida do console, que está vendendo muito mesmo. O que é muito mais provável da Nintendo fazer, em vez de diminuir o preço, é começar a lançar esses consoles em bundles, por exemplo, bundle do Mario Kart, bundle de Splatoon, coisa que de vez em quando a gente vê eles fazendo ali em volta da Black Friday e no Natal. Então nada vai acontecer com o Nintendo Switch Lite. O máximo que vai acontecer seria essa queda de preço, talvez mais pra frente ainda. E antes da gente falar sobre se vale a pena esperar ou não, e eu dar minha opinião em relação a isso, vamos pensar quando que esse console viria ao mercado. Eu quero lembrar vocês que o Nintendo Switch ele foi lançado em março de 2017. E aí só 2 anos e meio depois é que a Nintendo lançou o Nintendo Switch Lite, que foi em setembro de 2019. Cá estamos já 1 ano depois. Se a Nintendo for fazer esse mesmo padrão, ela provavelmente lançaria essa nova versão 1 ano e meio depois de ter lançado a última. E olha só essa conta, temos setembro de 2019, 1 ano depois, setembro de 2020. Outubro, 1 mês depois, novembro, dezembro de 2020, janeiro de 2020, fevereiro de 2020, março de 2020, dá 1 ano e meio depois exatamente. E sabe o que acontece em março de 2020? O final do ano fiscal japonês. Além de coincidir exatos 4 anos do lançamento do Nintendo Switch em 2017. Ou seja, além de tudo isso, ainda tem o fato da Nintendo ela ter lançado o Zelda Breath of the Wild, que foi uma explosão nessa época, né, que foi com o lançamento do console. E em 2020 eles lançaram o Animal Crossing atrasado nessa mesma data e deu muito certo, se tornou um dos jogos mais vendidos da Nintendo, já é, mesmo no seu 4º ano de vida, um dos jogos mais vendidos do Nintendo Switch. Eu fiz um vídeo inteirinho aqui no canal sobre como que Animal Crossing pode ter mudado a estratégia de marketing da Nintendo. E nesse vídeo eu previ que é muito possível que em março do ano que vem a gente tenha algum outro blockbuster sendo lançado. Agora, dado essa informação, dado que é o final do ano fiscal, 4 anos depois do lançamento do Switch original, é o momento perfeito para no final de março de 2020 a Nintendo lançar uma nova versão do console juntamente com outro jogo blockbuster para vender
vender pra caraca. E assim, iniciar um ano fiscal em abril de 2021, já com a confiança dos investidores da Nintendo, tipo, investindo dinheiro, colocando lá e apostando que vai dar tudo certo, além de várias outras empresas que vão utilizar o início desse ano fiscal para investirem em jogos para o Nintendo Switch, versão para o Nintendo Switch Pro. É um bom momento para eles lançarem, ou seja, falta bastante tempo ainda, mais de 6 meses desde que a gente está fazendo esse vídeo, e a gente pode finalizar com a pergunta final: vale a pena esperar para poder comprar? Na minha opinião, eu acho que não. Isso vai depender muito de cada um de vocês. Lembrem-se, esse videogame ele já vai ser um videogame bem caro, e pelo fato de ser um lançamento, vai ser difícil de trazer ele para o Brasil, o que deixa ele mais caro ainda do que ele vai ser depois de alguns meses de ser lançado, pelo menos no território aqui no Brasil. Mesmo com a Nintendo aqui no Brasil, tá, gente? Vai ser um console que vai vir super caro. Se aqui em 2020 você ainda não comprou o Nintendo Switch, eu imagino que seja porque o Nintendo Switch tá caro, certo? E aí quando você compra o Nintendo Switch, você tem que comprar jogos, que também já não são baratos. E aí, você vai ter dinheiro para comprar o Nintendo Switch Pro, que talvez seja só alguma coisa de luxo, a gente nem sabe se ele vai existir, nem sabe quando ele vai ser lançado, e ainda por cima ter dinheiro para poder comprar os jogos dele? Você entende o meu pensamento? Eu particularmente acho que não vale a pena, até porque se por acaso você comprar o Nintendo Switch agora e você jogar os jogos que tem nele e começar já a se divertir e não ter que esperar tanto tempo, no mínimo uns 7 meses aí, ou seja, mais da metade de um ano para começar a aproveitar esses jogos, e ainda pagar super caro, se você tem essa possibilidade, cara, então é muito mais fácil você comprar o Nintendo Switch agora. Quando vier, você vende esse Nintendo Switch e você completa um pouco do dinheiro para poder comprar a versão mais luxuosa que você queira ter, entendeu? Eu sou dessa filosofia que não vale a pena esperar tanto tempo assim. Você já pode estar aproveitando jogos maravilhosos. Quando esse videogame lançar, talvez tenham poucos jogos exclusivos, talvez eles rodem um pouco melhor, mas se você tivesse preocupado tanto assim com gráficos, você já teria o seu Xbox Series X, o seu PlayStation 4, talvez até o seu PlayStation 5, que você vai acabar comprando antes, vai ficar sem dinheiro para poder comprar esse Nintendo Switch Pro. Então minha opinião é, sim, esse videogame provavelmente vai existir, ele vai ter algumas funcionalidades legais, talvez ele tenha ali temas para você colocar, talvez ele tenha mais memória, talvez ele tenha jogos rodando um gráfico melhor, talvez ele tenha um sistema com voice chat, algumas funcionalidades extras, talvez ele tenha uma tela melhor, mas ele vai ser muito mais caro e vai ser de fato uma versão luxuosa de um Nintendo Switch, onde você já vai poder aproveitar todos esses jogos, e ele vai vir bastante caro, então eu não acho que vale a pena esperar. Eu espero que eu tenha passado por todos os pontos importantes aqui nesse vídeo, que eu tenha ajudado a responder essa pergunta que vocês me fazem tanto, e eu espero que a minha linha de pensamento esteja de acordo com a linha de pensamento de vocês agora. Eu quero saber nos comentários aqui se vocês concordam comigo, se vocês acham que eu falei alguma besteira. Vamos continuar essa discussão aqui embaixo. De repente vocês têm algum pensamento que vai elucidar outras pessoas que estão aqui nesse vídeo buscando essa informação, beleza, amigos? Não se esqueçam de deixar um like aqui, se inscrever aqui no canal se você gostou do meu conteúdo, assinar o sininho de notificações. A gente aqui no canal faz muitas coisas boas para os fãs de Nintendo. A gente toda semana faz os lançamentos da semana para o Nintendo Switch, as promoções. Todo mês a gente lança um compilado de análises dos melhores jogos que foram lançados para o Nintendo Switch. A gente faz compilações dos melhores jogos desconhecidos, ranqueando direitinho para você poder conhecer jogos novos. A gente faz trabalhos de fãs contando a história de vários dos jogos da Nintendo, de The Legend of Zelda. A gente já fez isso com Paper Mario, com Xenoblade, com F-Zero, vamos fazer agora também de Metroid. O conteúdo que a gente cria aqui é super caprichado e eu espero que vocês curtam o nosso canal. Lembrando que temos a maior comunidade nintendista do Brasil, cara, somos quase 10 mil pessoas lá no Discord, e é lá o local onde você que acabou de comprar um videogame pode encontrar amigos para jogar online e pedir dica para as pessoas se vocês estiverem com algum problema. Então entrem lá, vou deixar o link do Discord aqui na descrição. E outra coisa que a gente faz para vocês aqui é dar as melhores recomendações das lojas que vocês podem comprar o Nintendo Switch e os jogos sem ter que pagar super caro, e até mesmo a assistência técnica, e as lojas também para os gift cards. O link de todas elas vai estar aqui, ó, na descrição. Dá uma olhadinha lá que as lojas são muito boas e vocês nunca vão precisar pagar esses preços exorbitantes que as pessoas falam por aí na internet, preço de shopping e tudo mais. São todas lojas super confiáveis que membros aqui do canal do YouTube ou subs lá na twitch.tv/Coelho no Japão, onde eu faço lives todos os dias, e você pode inclusive virar sub gratuitamente se você tiver Amazon Prime, tem descontos para você pagar menos ainda, além dos vários sorteios da comunidade interna, tá bom? Muito obrigado a todos vocês que viraram membros e subs aqui, vocês ajudam demais no meu trabalho, e muito obrigado a vocês que acompanham as lives lá, a gente bate um papo ao vivo, é super divertido. E se vocês estiverem precisando de recomendação de acessórios e outras coisas, tem o vídeo da capa do canal, que tem tudo que vocês precisam saber, além dos links da Amazon que estão na descrição de todos os vídeos, com o melhor custo-benefício para os micro SD cards para o seu Nintendo Switch e vários outros acessórios também. Tá bom, amigos? Esse canal aqui tem tudo que você precisa saber. Eu espero que vocês tenham gostado demais desse
esse vídeo e me encontrem lá nas redes sociais, @RodrigoCoelhoC, tanto no Twitter quanto no Instagram, que eu acho que vai ajudar bastante vocês, a gente pode bater um papinho por lá também. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no vídeo mais tarde. Lembrem-se de mandar uma mensagem legal pra alguém hoje e assim a gente interrompe esse ciclo de toxicidade que o meio gamer tem. E hidratem-se, beleza, galera? É importante cuidar da saúde. Então é isso aí, vou nessa, um tapa aqui na pata do coelho pra dar sorte e valeu!